tema desta mensagem é o lugar certo para o meu milagre. Diga comigo, o lugar certo para o meu milagre. Qual é o lugar certo para o teu milagre? Será que Deus realmente importa com isso? Vamos ver. No livro de 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 em diante, a gente encontra a história de um casal, Elcana e Ana, sua esposa, que não tinham filhos, e tudo que ela queria era um filho. Às vezes tudo que a pessoa quer é um apartamento, como acabamos de ouvir, ou um filho, ou um casamento, ou uma promoção financeira, empresarial. A vida é feita de necessidades, a vida é feita de circunstâncias, situações onde nós temos carências, necessidades. É humano, não tem nada errado nisso, faz parte da vida, do design que Deus deu para nós, né? Na nossa humanidade. E nós encontramos aqui uma mulher. Houve um homem de Ramataim, Zofi, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeurão, filho de Eliú, filho de Teu, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. E este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana porém não dava porção dupla, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim o fazia de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que ela chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está seu coração triste? Não sou eu melhor que 10 filhos? Posso ter comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor? Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Mais um. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios. Vamos dar uma salva de palmas. Aqui nasce Samuel. Samuel não nasceu de um projeto natural, ele nasceu de um projeto espiritual. Diga comigo: projetos espirituais geram projetos naturais. Primeiro você vence no mundo espiritual, depois você conquista no mundo natural. Esta é a forma de Deus trabalhar com o seu povo e com a sua palavra. Sempre foi assim. Primeiro eu viro a chave no mundo espiritual. Tem tanta gente que fala: eu vou na igreja, não acontece nada na minha vida, né? Eu vou lá, quase como entre aspas, vou lá numa missa católica, lembra? Chego, saio. Igreja não é para isso. O culto não é para isso. O culto é para você ter um encontro real e vivo com teu Deus. Culto é onde você gira a chave do mundo espiritual. Ninguém vai ver, provavelmente ninguém nem vai ouvir,
nem vai saber e não precisa, mas o teu Deus está vendo, teu Deus está ouvindo, teu Deus vai te dar uma palavra, e quando Ele te libera essa palavra, teu milagre já está nas suas mãos. Quando Ele libera essa palavra, teus milagres estão nas tuas mãos. É muito difícil isso acontecer lá na sua casa sozinha. Essa mulher tinha uma realidade de esterilidade todo o tempo. Ela era estéril em casa, ela era estéril já há anos, né? Eles conviviam ali, provavelmente numa parte agrícola, né? Todo Israel era agrícola. Eles tinham uma fazenda lá em Efraim, né? Efraimita. Então, numa tribo longe, a vida passava. E ela tinha necessidade em todos os lugares. Deus permitiu que ela chegasse no altar, que ela chegasse na casa de Deus. Todo milagre que você precisa, ele é gerado no altar da casa de Deus. Quero uma salva de palmas. Muitas pessoas dizem: eu não sei porquê, eu não entendo. Mas lá no coração as pessoas sabem. Quando eu vou na igreja eu fico forte. Quando eu adoro eu fico forte. Quando nós cantamos eu fico forte. Quando a gente chega perante o Senhor, a gente tem força. Ótimo, porque é assim que tem que ser. Na tua casa sozinho, difícil, muito difícil. Mas quando você chega na presença de Deus, tinha algo que provocava nela lágrimas, que era humilhação. Quanto mais você se humilha perante os homens, mais você se levanta perante Deus. Tem pessoas que gostam de machucar, ferir, diminuir. Mal sabe elas que na verdade o que elas estão fazendo é apenas levantando você aos olhos do mundo espiritual. 1 Pedro, o apóstolo Pedro fala: humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Quantos querem ser exaltados por Deus? Fala comigo, amém. Eu recebo essa palavra. Você vai ser exaltado à medida que você se despe. Se despe. Essa mulher, ela não foi bater boca com a rival dela, Penina. Ela não foi lutar com armas humanas, naturais. Não. Ela não respondeu. A outra a irritava, a outra a humilhava. Ela não respondia. O que ela fez? Só chorou. Ela derramou diante de Deus suas lágrimas. Posso te dar um conselho? Não chore perante os homens, chore perante teu Deus. Tuas lágrimas perante os homens costumam não valer nada, mas tuas lágrimas perante Deus são verdadeiros tesouros de intercessão. Tesouros de intercessão. Quando você vem na casa de Deus, venha naquela expectativa. Você acha que será que Ana poderia imaginar ou pressupor que seu milagre surgiria neste dia? Acho que não. Ela já tinha vindo tantas vezes, eles já tinham feito as festas ano por ano, né? Sabe aquela coisa que fica meio rotineira, que você faz mais ou menos quase como que por costume. Você vai e volta, e vai e volta, vai e volta. Chega a hora que aquilo virou um costume, não tem mais aquela expectativa. Ela estava assim, e chorava, e se humilhava, e se quebrantava. Mas ela não foi guerrear a guerra dela conversando com a mulher, não, que a irritava. Ela foi aos pés do Pai. Ela foi aos pés do Pai. É aos pés do teu Deus, do teu Pai, que você muda a sua história. E qualquer que seja tua história, você vai mudar. Quero ouvir um amém? Eu lembrei esses dias, a Bispa Lúcia lembra desse fato que aconteceu conosco lá atrás. A gente nós éramos pastores jovens e começaram a se converter algumas pessoas trazidas por Deus mesmo, e entre elas veio uma mulher com uma história muito diferente, muito estranha. Ela começou a frequentar os cultos, depois ela frequentou as campanhas de terça-feira, que sempre foi nas terças, e eu pregava. E um dia ela me procurou e marcou um horário
para mim atendê-la. E ela veio, a senhora com uma filha, as duas, e elas sentaram assim no sofazinho do meu escritório da igreja. E essa mulher chorava tanto que eu constrangi. Falei: o que foi? O que está te magoando tanto? O que está te machucando tanto? Ela disse: pastor, eu era pastor, jovem. Ela disse: pastor, eu e meu marido começamos nossa vida de uma maneira muito simples, numa cidade do interior. E nessa cidade do interior, a gente não tinha nada. E nós começamos, e crescemos, e chegamos aqui onde eles estavam, em Goiânia. E a gente comprou hotel, e comprou mais outro hotel, e comprou, e nós construímos um império. E quando nós construímos um império, meu marido virou a cabeça, ele me largou, ele transferiu os bens que estavam em nosso nome da empresa que era nossa, foi tirando os bens, passando para os irmãos dele, para a família dele, parte dele. E hoje nós separamos, e ele não me deixou com nada. Para falar que eu não tenho nada, eu tenho um salário mínimo por mês que ele me dá. Olha isso, jogando no chão. Ele só paga em dinheiro, não transfere no banco. Naquela época também não era tão fácil quanto hoje, né? Passar um Pix. Então ela disse: ele joga no chão, e eu vou pegar esse dinheiro no chão todos os meses. E ele faz questão de me humilhar, de graça. Eu não fiz nada para ele, eu nunca o traí. Eu tratei como uma mulher, eu fui uma mulher boa, amada, séria. Nós tivemos um relacionamento bom. De repente ele mudou, ele virou outro homem. Aí nós começamos a orar, e eu falei: coloque isso na presença de Deus, e pede a conversão dele. Não pede nada, além da conversão dele. Deus, eu quero ver meu marido convertido na igreja, eu quero que o Senhor transforme meu marido. E assim foi. 8 meses depois, mais ou menos 6 a 8 meses, ela me procura dizendo: olha, Deus está fazendo alguma coisa diferente. Falei: por quê? Ele foi para a Europa, levou uma namoradinha bem jovem, uma menina bem novinha. E naquele mês ele falou, ele deixou para mim algo como 5 salários mínimos, 5 mil reais, que foi um milagre, nunca aconteceu isso. Eu falei: e agora? Ele falou: não, eu vou seguir na sua orientação, vou seguir orando. Tá bom. Passa 2 semanas, ela me chama e me diz: o senhor pode orar comigo? Porque eu estou indo para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? O que você vai fazer no Rio de Janeiro? Você sabe o que aconteceu? Meu marido estava na Europa. Lá na Europa ele pegou um vírus desconhecido, foi para o hospital. Os medicamentos, os antibióticos não tiveram nenhum efeito. Mandaram ele voltar para o Brasil. Ao invés dele vir para Goiânia, ele foi para Rio de Janeiro, para um dos hospitais muito famosos do Rio. Se internou, está no Rio, e o médico pediu para nós, os familiares, irmos. Então eu estou indo com os 2 filhos, um garoto, menino já jovem, homem já, e a menina mais nova. E foram. Quando ela chegou no Rio, ele estava na UTI. E ele pegou na mão dela e chorava. E falou para ela, baixinho, já não tinha muita força para falar. Falou para ela: vai no hotel, em tal sala, tem um cofre. Abre o cofre, lá tem $500 mil em moeda. Tem uma escritura assim. Ele deu toda a dica para ela. E só falou assim: me perdoa. Eu perdi esta vida, eu não quero perder a vida eterna. Eu quero aceitar Jesus, quero ir para o céu. Ora comigo e me perdoa. Ela orou com ele. No outro dia ele estava morto, ele estava no céu.
Ele aceitou Jesus antes de ir para a eternidade, e ela se tornou milionária. Da noite para o dia, ela se tornou milionária. Tudo aquilo que aquele império veio para a mão dela, inclusive os bens que estavam nas famílias. Olha para teu amigo ao teu lado, teu irmão, e diga: esteja no lugar certo. Esteja onde a vida gira as chaves desta existência. Tudo que eu gostaria é que ele se convertesse. Não foi assim, foi de uma outra maneira. Mas não importa. Não importa é que Deus tem as suas maneiras, seus caminhos. Deus tem a forma de agir. Deus tem a forma de agir. Olha o que Jesus fala no livro de João, capítulo 6, versículo 37. João 6, 37. Depois nós vamos lá para o 44 e 45. 3 versículos. Veja, olha o que ele diz aqui. João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, parece que nasce entre o filho e o pai. É uma decisão entre o filho e o pai. Sabe por que você está aqui? Porque o pai deu seu nome para o Senhor Jesus. E o seu nome está na mão dele. E quando está na mão dele, ninguém tira, ninguém rouba e ninguém toma. Eu não o lançarei fora. Acabou, está selado. Vai para o versículo 44 e 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Como assim? Sabe aquela vontade que nasce no seu coração? Sabe aquela coisa que vem aqui dentro da alma? Eu vou na igreja, eu ouvi uma palavra, tem uma conferência, eu vou pelo menos assistir online, eu vou, participar, aí eu vou numa célula, tem programações nossas que são extremamente atrativas, gostosas, que você diz: eu não troco nenhum outro evento lá fora, esse evento por nenhum outro evento lá fora. Por quê? Porque aqui tem o rio da vida, e seu Pai trabalhando com você. Quero ouvir um amém. Não despreze essa decisão, esse sentimento dentro de você, porque é Deus que está colocando isso. Isso não veio de graça, não. Respeita, como Jesus disse: aquele que o Pai chama, aquele que o Pai coloca no coração, esse vem a mim. Antes de você ir a Jesus, Deus já estava trabalhando com você. Deus já estava movendo na sua mente, Deus já estava movendo no seu coração, Deus já estava movendo na sua alma, e isso tem valor. Você estava sendo despertado para alguns pensamentos, para alguns valores, para algumas ideias, para alguns relacionamentos de pessoas. Tudo isso é Deus trabalhando. Mais forte? Tudo isso é Deus trabalhando. Projeta para mim Gênesis 14, 14. Gênesis 14, 14. Tem aqui um episódio que me impressiona muito: o encontro entre Abraão e Melquisedeque. Nós sabemos que Melquisedeque representa Jesus. A Bíblia fala que ele era um sacerdote e ele era um rei, ou seja, ele era rei e ele era sacerdote. Os sacerdotes normalmente não são reis, e os reis também normalmente não são sacerdotes, mas ele foi feito sacerdote e rei, de uma nova linhagem, que não era a linhagem de Arão ou de Levi, da tribo dos sacerdotes de Israel. Ele nem tinha ainda. Abraão era o patriarca lá 500 anos antes, de Moisés. Ouvindo Abraão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Repartido contra eles de noite, ele e os seus homens os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar
Abraão de ferir a Quedalamoer e aos reis que com ele estavam, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, fala comigo, Salém, diga paz. Palavra Salém, Jerusalém. Ele reinava em Jerusalém. Ele reinava na cidade que veio a chamar Jerusalém. Só que naquele tempo, Jerusalém era apenas Salém. E Melquisedeque era rei e era sacerdote lá. Ou seja, ele ministrava paz. Aonde ele encontrava, ele não levava ódio, ele não levava sangue, ele não levava violência, ele levava paz. Quantos querem paz na sua vida? Quantos querem paz em todas as áreas? Paz na mente, paz no coração, paz na saúde, paz nas finanças, paz no relacionamento. O Deus da paz, o seu Senhor, o seu Jesus é o Deus da paz. Ele reina numa cidade chamada Paz. Paz. E ele trouxe pão, força. Fala comigo, força. E vinho, alegria. Então ele trouxe para Abraão pão, força e vinho, alegria. Ele chegou a Abraão, ele era o rei da paz. Fala comigo, paz, pão e vinho. Duas coisas para você que formam a paz. Para ter paz você tem que ter força, pão. O pão representa, hoje nós sabemos, representa a Santa Ceia. Jesus fez a Santa Ceia com o pão e com o vinho, que eram elementos da Páscoa judaica, que antes de ser elementos da Páscoa judaica, eram elementos que Melquisedeque levou para Abraão. Olha que coisa, olha quantos 1000 anos nós estamos na frente. A Santa Ceia cristã, nascida por Jesus, veio da Páscoa judaica. Páscoa judaica veio de Melquisedeque com Abraão. Lembre-se que as leis de Moisés vieram por Moisés depois que saiu do Egito, 500 anos depois de Abraão, 500 anos depois disso aí, ó. Isso aqui tudo foi a semente que chegou até nós. Rei da paz, paz, pão. Por isso que eu falo para as pessoas, não perca a Santa Ceia. Dos cultos da igreja, o mais importante é a Santa Ceia, porque nele você vai ter o pão, e nele você vai ter o vinho, nele você vai ter força, nele você vai ter alegria. A força e a alegria geram a sua paz. Você não tem paz sendo derrotado, você não tem paz com medo, você não consegue ter paz com inseguranças, incertezas. Para você ter paz, você tem que ter força, e a força vem do pão, e o pão representa o quê? A palavra do Senhor. Projeto. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e trouxe vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não era sacerdote das entidades, ele não era sacerdote das divindades, politeísta. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Próximo. E abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Uau! Interessante que Abraão, nesta batalha, ele não ficou com nada, ele não quis nada para ele, nem para o exército dele, apenas para os outros exércitos que o ajudaram. Ele, ao dar o dízimo da batalha, ele estava reconhecendo que a vitória da batalha não era do suor, não era do trabalho deles, mas era das estratégias do Deus eterno, que foi o Deus eterno que inspirou Abraão a formar pelotões à noite e ir contra os reis à noite. Gente, eram 7 reis, devia ter lá uns 5 a 10 mil soldados, e ele estava com 1000 e poucos. Ele tinha 300 soldados dele e mais uns 700 dos outros amigos que foram juntos, mas eles ganharam a batalha. Por quê? Mais pela estratégia, mais pelas ideias, mais pela direção do que pelo suor.
Posso te dar uma palavra? Suas grandes vitórias não virá pelo seu suor, suas grandes vitórias virá pelas estratégias que o Deus eterno vai te dar. Foi por isso que ele deu o dízimo, porque ele disse: essa batalha não é minha, essa batalha foi do meu Deus, ele nos deu vitória. Então ele honrou a Melquisedeque com aquela atitude. Agora, eu fiz uma pergunta, hoje eu falei com a minha mulher cedo, com a bispa. Ela perguntou: o que você vai pregar? Eu falei: quero falar sobre Abraão e Melquisedeque. E eu me fiz uma pergunta: por que Melquisedeque não saiu para encontrar Abraão quando Abraão foi para a batalha, mas sim quando Abraão voltou da batalha? Interessante. Essa batalha era um pouco controversial. Ele foi livrar Ló, seu sobrinho, que tinha desertado a sua casa. Sabe aqueles meninos birrentos? Se você sair da minha casa, não conta comigo. Se você for embora, você não, né? E se precisar de mim, eu não vou atrás de você. Quem já ouviu isso? Do papai, do vovô, do titi? Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Ele foi embora, ele saiu. Abraão poderia ter falado: bom, você comprou com a tua mão, resolva seus problemas. Não, ele não fez isso. Ele foi buscar, ele foi resgatar. Posso te dar uma palavra profética? Resgata seus amados, resgata seus filhos, resgata as pessoas que passaram pela tua vida, se você acha que vale a pena. Abraão, ele foi atrás de Ló, que não precisava, que ele não tinha dívida com Ló. Ló saiu da sua casa por ser cabeça dura, foi morar em Sodoma. Sodoma era uma terra de pecado, era óbvio que ele ia enrolar a sua vida. Tem situações, tem decisões que a gente já sabe, é lógico que isso vai ser confusão na frente, é lógico que isso vai dar rolo, é lógico que isso vai ser ruim lá na frente, claro. E assim foi, exatamente o que aconteceu. Mas Abraão foi buscar. Abraão teve movido por uma paixão, e Melquisedeque foi encontrá-lo quando ele voltou. Sabe por quê? Porque Jesus em Melquisedeque estava dizendo: parabéns, você amou seu sobrinho, mesmo ele estando errado, mesmo ele estando cego, você foi fazer o que o bom samaritano faz. Parabéns, Abraão. E ali ele abençoou a Abraão. E ali a palavra abençoar, diga comigo: abençoar é autorizar a crescer. Ali ele autorizou Abraão a crescer, a tornar-se grande, e deu para ele força e alegria para a sua vida, pão e vinho. Queridos, hoje aqui eu tenho certeza, Melquisedeque está presente, e ele está presente para te abençoar. Ele é Jesus Cristo, ele está na pessoa do Senhor Jesus, para te curar, para te abençoar, para fortalecer as suas batalhas. Quando você fica exausto na guerra, quando você diz: parece que eu perdi, estou perdendo a minha força, não é? A batalha foi dura demais, não é? Abraão estava burnout, não é que se faz, né? Quando a pessoa ela se espicha e ela entra quase em parafuso, ali está a presença de Deus. Ali o Senhor vai encontrá-la. Melquisedeque vai trazer pão, trazer vinho. Para isso ela precisa estar no lugar correto. E Abraão foi, né, para o Vale dos Reis, aonde ele devolveu tudo para o rei de Sodoma, que não estava preso, que tinha fugido. Ele devolveu as famílias, ele devolveu a cidade, ele devolveu tudo para o rei de Sodoma. Nem deveria, né? Porque depois eles perdem tudo pelo juízo de Deus. Pouco tempo depois cai fogo do céu e consome tudo. Mas Abraão fez a parte dele. Ele foi buscar. Ele colocou a vida dele em risco para que ele pudesse resgatar. E ali ele recebeu a aprovação do Senhor. Levanta a tua mão direita e diga:
faça sempre o que é reto. Não, mais forte. Faça sempre aquilo que é correto, e o Deus eterno te dará a sua recompensa. Fecha seu equipamento. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como estão as tuas batalhas, eu não sei como está a tua história, mas eu sei de uma coisa: esteja no lugar onde Deus pode te encontrar. Sempre faça disso prioridade na sua vida. Nada é mais importante, nada pode te dar, não é, um respaldo, uma força, nada. Tudo é bom, tudo é bonito na vida, tudo é maravilhoso, tudo tem seu lugar, né, na nossa existência, mas prioridade absoluta, aonde Deus pode te encontrar, aonde você pode receber uma palavra. Ana foi de ano em ano lá, ela podia falar para o marido: eu não vou mais nessa festa, não vou, essa mulher só me irrita, não é? Eu fico lá, me sinto humilhada, eu não tenho filhos, lá ninguém nem me cumprimenta, eu sou desprezada. Não, vai com seus filhos, com ela, eu vou ficar aqui. Ela podia falar isso. Não, ela não ia pelo marido, ela ia por fome que ela tinha de Deus. Ela não ia por nada. Ela não era um lugar muito bom para ela. Mulheres não gostam de lugares onde não são celebradas, né? Com natural ninguém gosta, né? Num lugar onde você é preterido ali, ninguém, não é legal. Mas ela foi. Ela falou: eu vou por Deus, eu vou pela aliança. E nunca imaginou que naquele dia ela teria a chave. Sabe quantos filhos teve Ana? 5. Samuel mais 4. Por quê? Porque quando Deus faz um milagre, outros milagres vão seguir. Deus nunca te dá uma bênção só. Quando você recebe a primeira, a chave, outras virão. Olhe para o seu irmão e diga: fica firme, você vai receber a chave. E quando você receber essa chave do mundo espiritual, todos os milagres virão. Deus vai fazer tudo o que você precisa e um pouco mais.